Começando nossa live de hoje, quinta-feira, 30 de julho, com o nosso querido Nilson Veloso, nosso professor, ator, diretor de cinema e teatro. Vamos começar, Nilson? Vamos começar, tô aqui ansioso. Olha, a gente precisa organizar nosso tempo para poder dar tempo de falar de tudo, porque é muita coisa, né? Então a gente precisa falar de tudo. No nosso papo da semana passada, nós conversamos sobre a sua entrada na TVN Seixeira, na rede, né? O teleteatro, a primeira temporada, a segunda temporada. Mas a gente... Depois eu quero falar de novo sobre Fátima Toledo, mas eu volto depois. Minha mãe chegou aí agora. Pronto. As mães chegaram... O William também. Pronto. Tá ok. As mães estão. E os filhos estão, acabou. Perfeito. Fernando tá junto de minha mãe, tá vendo também, então pronto, tá tudo bem. Pronto. Caio não consegue ver nunca, porque os horários dele são loucos, então... Se tivesse um rockzinho aqui, ele estaria assistindo. Pois é. Então, olha só. Eu queria lembrar que você conversasse um pouco com a gente sobre um outro programa que você teve uma participação ativa na TV, que foi um programa assim, de vanguarda, e eu acho que até hoje não surgiu um outro parecido, que foi o Identidades. Uhum. Né? Muito bacana, né? Aquele programa, um programa de auditório, um programa que tinha participação efetiva de alunos também, dos estudantes, que inclusive servia de formação de plateia. Então, fala um pouquinho aí, sim, porque você, junto com a Viviane, né, a gente tem que marcar essas pessoas que não estão fazendo parte dessas conversas, mas fizeram parte todo esse início. Uhum. E o trabalho de Viviane foi muito importante no Identidades, assim como no MAC, né, como acontecendo. Mas você estava muito próximo dela também e fez todo aquele trabalho de recepção de alunos, era uma trabalheira danada. Conta um pouco essa experiência aí pra gente. Então, o nosso Identidades era o nosso programa de auditório, né? Era um programa de arte, né? Embora o peso maior era a música, mas a gente tinha convidados de diversas linguagens, né? Das artes visuais, da dança, da palhaçaria, de diversos. Então, a gente tinha a dinâmica dele, eram três cantores ou bandas, e nos intervalos a gente tinha uma intervenção artística. Podia ser teatro, podia ser dança, podia ser artes plásticas, né? E isso era muito bacana, porque envolvia tudo isso num palco só ali. E com a presença dos estudantes, né? Os estudantes vinham de suas escolas, né? Geralmente eram 3 escolas, se eu não me engano, era isso. E tinha 3 escolas que traziam os estudantes nos ônibus e lá eles formavam essa plateia ali. E o bacana, que eu gostava muito desse programa, é a receptividade dos estudantes, assim, com os convidados. Tinha convidado que não estava na mídia, mas eles ouviam falar daquele convidado, né? Por exemplo, o Riachão. O dia de Riachão foi muito bacana, que eu conversando com ele, a gente tinha um papo com a plateia antes, explicava como ia ser o processo, né? E para que eles não ficassem lá entediados, porque gravação a gente para, a gente volta, a gente ajusta determinadas coisas enfim, eles eram preparados para isso, né? Era a formação de plateia. O fazer exatamente. Televisão. O fazer televisão. Então, eles estavam ali dentro agora nesse momento. Pense bem, eles assistem Faustão, assistiam Gugu, e não sabia como era feito aquilo, né? De repente, eles estão lá dentro se vendo ali nessa plateia. Isso era maravilhoso. E participando, né? Participando. É isso que era bacana, né? E aí a Riachão foi bacana, que eu fiquei muito preocupado, né? Porque eram meninos de 12, 13, 14, 15, 16 anos no máximo, e ninguém nunca tinha ouvido falar em Riachão. Eu presumia isso, né? E aí eu conversei com eles lá, antes de começar o programa, né? Preparando, dizendo, olha, vai entrar aí um cantor da vanguarda. Riachão é um cara muito bom, ele tem uma importância muito grande para a música brasileira, para a música baiana e a música brasileira. Inclusive, Cássia Eller gravou a música deles, já estava mais próximo dele, né? Pronto. E aí, quando o Riachão entra para cantar, eu fiquei arrepiado, porque assim, a plateia não parava de aplaudir Riachão. E atrasou o programa. Porque todos levantaram, parece que eles sentiram, né? E era uma figura, retribuir a Riachão. E
Riachão era É uma uma figura. figura Riachão era carismática. maravilhoso. Carismático, engraçado, inteligente, né? Poeta, né? Aquele carinha pequenininho ali, com É, um imensidão de coisa naquela cabeça, maravilhoso, né? super engraçado, divertidíssimo. Muito, muito. E aí eu fiquei, disse, gente, aí eu entendi naquele momento ali que a sinergia acontece, né? Que não precisa explicar muito. A presença de Riachão, junto com aqueles meninos que nunca viram Riachão, talvez nunca tivessem ouvido falar de Riachão, tocou, conectou eles ali, que pronto, não precisava mais nada. Eles aplaudiram, eles entenderam ali o valor de Riachão naquele momento. Então, esse programa Identidade trazia isso, né? Trazia essa formação de plateia, mas trazia conhecimento. Tinha música clássica, tocava música clássica ali, e eles assistiam e valorizavam. Eu sempre digo isso, já você como professor também, você já falou muito isso, com certeza. O estudante, o jovem, a criança, ela não nasce gostando só de pagode, ela não nasce gostando só de arrocha, ela nasce gostando do que oferecem para ela, né? Exatamente. E se a gente oferece aquilo, ela vai conhecer e ela vai passar a gostar Se a daquilo. gente Ou talvez não, só oferece um tipo, é né? só aquele tipo É aquele só gênero que ela aquilo. vai Então, conhecer. é. Aí não adianta a gente ficar criticando, que só gosta de pagode, só gosta de arrocha. É, Tem que gostar de tudo. Agora ofereça. exato. Ofereça o Tem que ter Beethoven, acesso. né? Ter Como está acesso. na poesia de Yuri. É, Ofereça Beethoven. Por que ele não vai gostar? Por quê? é, A inteligência é. não vai? Vai, sim. Eu lembro da gravação com Xangai, que também foi um sucesso. Eles gostaram Também. também, não é? Uma orquestra de pífano Isso. também foi maravilhosa. Clécia Eles gostam. Queiroz, assim, nossa. E eles se divertiam. E nós também nos divertíamos muito. Tanto que às vezes eu dizia, gente, peraí, eu estou aqui trabalhando, eu não sou plateia. Mas a gente se E às vezes divertia. eu me escondia. Porque a gente se divertia muito, era muito É bacana verdade. fazer o Identidade, participar daquilo. Para mim, eu tenho muita saudade daquele programa, de É. verdade. E é um programa que está na plataforma, né? Pode baixar. Tem muita gente que hoje estourou, assim, popularmente falando, e começou lá no Identidade, né? A gente tem a banda O Dão. Dão. Dão e a Caravana, né? A gente tem Baiana Baiana System. System. Né? Temos um monte de banda que até então não era conhecida ali. E de repente... Então a gente tem essa coisa lá. A gente conseguia trazer as coisas boas, né? Conseguia trazer e era oferecer, era dizer assim, olha, isso aqui existe também. Existe Dão, existe a Baiana System, existe Juliana Ribeiro, Clécia né? Queiroz. Clécia Queiroz, Clécia, amo Clécia, foi minha professora de dicção. Então é isso. Tinha essa função o programa Identidade. Não era simplesmente um programa de auditório, não era um programa musical. Como na educação tudo tem um motivo de ser, né? Então a motivação nossa da rede Anísio Teixeira, da TV Anísio Teixeira naquele momento, era fazer essa provocação mesmo, dizer, olha, vamos isso aqui. Isso aqui é bom, existe. E não era só música, né, Nilson? Não era só música, como você falou, né? Tinha, eu acho que, se eu não me engano, o slogan, né, vocês falavam... O Marinho também, fala do Marinho, que era um apresentador que era excelente. O apresentador era o Marinho, né? Muito bom, Marinho. Meu colega Marinho. Beijo, Marinho. E trazia circo, trazia grafite. Me lembro do DJ Bandido lá também. DJ Bandido estava lá, poxa. Aliás, DJ Bandido, ele era fixo, se eu não me engano, né? Acho que sim. Ou não? Eu acho que sim. Ele era fixo. Ele era a banda fixa dele ali, Verdade. Então a gente tinha toda essa estrutura ali naquele teatro da Bela Boa Vista. Bela Vista de Brotas, né? Boa Vista. Boa Vista de Brotas. Minha mãe até participou, ela deve estar lembrando aí de Riachão. Acho que no dia de Riachão minha mãe estava lá. Eu acho que eu não estava no dia de Riachão, não lembro. Não estava não, né? Não, mas... Eu lembro que, né, durante as gravações eu quebrei meu braço e eu ia para lá de braço quebrado, enfaixado. Tem até alguma coisa assim no make. Quem ficou curioso, vai lá na plataforma, são 10 programas do Identidade. É um programa temático, né? Um programa temático. Sim, sim. Um tema. Amor. Cada programa tinha um tema, né? Amor, ódio.
Saudade. perda, saudade. E aí os convidados, eles versavam sobre esse tema. Durante toda a apresentação das bandas, a banda sempre tocava alguma coisa que tocasse nesse tema, ou através da música, ou através da letra, ou através do grafite, ou da dança, ou da palhaçaria, mas sempre estava ligado. Tinha esse tema que era o tema que seguia, que fazia essa ligação, esse alinhava. Eu vou até assistir de novo, viu? Fica o convite para todo mundo assistir. Eu vontade de assistir. Eu também. Para assistir de novo Identidades, 10 programas de Identidades, que é maravilhoso. E outra coisa, você pode baixar, você pode assistir, é Creative Commons, não tem nenhum problema. Compartilhar, né? É bacana a gente mostrar isso para todo mundo. E mostrar que a rede pública da Bahia de educação tem programas com essa qualidade. Porque tem gente que tem... E artistas baianos, né? E artistas baianos, exatamente. Porque tem gente que fez um programinha de auditório, quando vai ver a qualidade, poxa, vocês fizeram isso. É verdade. Que é de qualidade. A gente não queria fazer nada que não fosse de qualidade, queria mostrar que sim. Registrar também o trabalho da Fundo de Quintal, né? Que era produtora aqui. Era Fundo de Quintal produtora, era uma produtora mesmo que fazia tudo isso. E nós mediávamos através com o nosso olhar de professor, nosso olhar de educador, né? Então a gente barrava também algumas bandas, não porque a banda não prestasse, mas porque não tinha uma relação direta com a educação, ou que talvez tocassem temas que não fossem temas agradáveis para se discutir, né? Então a gente evitava nesse momento, porque a gente estava ali no sentido, com uma função pedagógica, né? Sem ser chato. Sim. Porque às vezes eu tenho medo de falar o pedagógico e vai dizendo que a gente vai estar falando de pedagogia lá dentro do programa. Não é isso. Exato. Mas é trabalhar a educação com a diversão. Isso. Pronto. Ótimo. Falamos de identidades, que acho que ficou faltando. Eu escrevi aqui, mas não deu tempo na nossa conversa anterior falar tanta sobre coisa. isso. Pois é. E aí nós falamos também sobre o seu curso lá em São Paulo, com Fátima Toledo. Sim. Mas vamos conversar aqui sobre Fátima Toledo, porque nem todo mundo conhece Fátima Toledo, né? Conhece. E para mostrar, é uma preparadora de elenco, famosa, né? E você foi fazer esse curso lá, então conversa um pouco sobre isso aí. Eu entrei nessa fria. Mas foi bom, confesse. Mas foi bom, claro que foi muito bom. Aliás, isso me deu uma visão de preparação de elenco muito boa, né? Ela tem um método que é um método que talvez não seja tão católico. Questionável, né? Não é todo mundo que... É um método questionável. Ainda mais eu vim da academia, né? Eu venho de uma academia de teatro, e aí, de repente, você se debate com um método de produção de cena que não precisa da academia. Não precisa de nada. Ó, pegue tudo isso que você aprendeu, jogue fora, não me interessa. Me interessa você, Nilton, fazendo isso. Mas eu não sei fazer. Tapa na cara. É um exemplo. Isso é até clichê falar de tapa na cara com Fátima Toledo, mas é mais ou menos nesse sentido. Se você não consegue, provoque a dor. Provoque o sensorial. E aí você consegue reagir a isso. Então, o método de Fátima Toledo é fazer com que Joalva reaja a determinada ação que eu, como diretor da cena, quero. Então, entendeu? Então, por quê? Mas por que ela usa esse método? Né? É muito questionável. Tem atores que odeiam Fátima Toledo, atores que não querem saber. Quando fala Fátima Toledo, o pessoal falando do diabo. Mas eu acho muito bacana a gente conhecer esse lado. Eu sofri muito. Você sabia, a gente falou sobre isso semana passada. A gente estava em São Paulo na mesma época, embora a gente não se encontrou em momento nenhum. Mas a gente se falava por telefone o tempo porque todo, você estava no bairro chique e eu estava no centro. Eu estava do lixo ao luxo. Eu estava do lixo. Mas você sabe, eu gosto de São Paulo, de verdade. Mas o bacana é que eu estava num bairro chique, em Bibi, um bairro chique, mas que de noite não tinha nada. De noite era uma solidão total, né? Aí um dia eu disse, gente, peraí. Já estava tudo pago meu no hotel. Lá, eu disse, peraí, eu vou para a baixaria.
E aí aluguei lá no centro de São Paulo, na E eu República. saí. Foi verdade. Eu saí do centro e você foi Foi. pro centro. Eu fui lá para lá. Então, minhas coisas ficavam no Itaim, mas eu vivia, dormia geralmente na República. Um monte de peruano, um monte de boliviano nesse hotel, mas tinha vida ali, entendeu? Mas, enfim. E aí Fátima traz essa questão, né? Porque ela mexe muito com o seu psicológico. A metodologia é essa, é mexer muito com o psicológico e muitas vezes você embarca e para voltar é difícil, né? Porque mexe com coisas íntimas suas, eu acho mexe que ela com seu... faz com que a emoção venha de dentro mesmo, né? É sensorial, ela provoca externamente para que você reaja, né? E aí aquela coisa que você aprende da internalização dos sentimentos proposta pelos teóricos do teatro, né? Você aí diz que aquilo não precisa, você não precisa de nada disso, né? Para que isso, se você pode tomar um tapa e ficar com raiva e reagir a esse tapa? Então, essa internalização não funciona com Fátima. Esqueça tudo isso e agora vamos trabalhar aqui exercícios de sofrimento mesmo físico, para você ir registrando isso na sua cabeça e em algum momento você acessa para poder fazer a personagem. E é assim que funciona. Mas eu ia te dizer por que, né, desse método, eu ficava perguntando por que isso. E é porque Fátima, ela começa a preparar elenco lá atrás, né, desde a época de Quixote, com pessoas que não eram atores. Então ela ia filmar no morro e pegavam pessoas dali, os figurantes dali. Então, de que maneira preparar esses caras ali? É mostrar a realidade deles. E através daquela realidade ela conseguia trazer a emoção para a cena. E aí esse método foi estabelecido. Ela diz que ela não tem método. Ela fala muito isso, eu não tenho método. Desculpe. Mas aí... Então, quem é da academia, quem é da internalização dos sentimentos, quem cria, quem constrói a personagem, não vá para Fátima, que é uma outra história. Né? Mas, enfim, mas foi muito bom, porque a partir desse conhecimento, né, de mexer com essas emoções que estão aqui latentes dentro da gente, de mexer com esse sensorial, você aprende também muito a trabalhar. E eu fiz isso com meus alunos, a partir dali. Era isso que eu ia perguntar. Quando eu volto, né? Como é que você trouxe essa experiência para trabalhar com seus estudantes, né, na formação? Isso. Então eu tive que equacionar isso. Porque eu agora tinha os dois lados da moeda, né? E como adaptar isso aqui para um estudante? Já que ali eu já estava também com eu já tinha um objetivo com os estudantes quando eu volto de São Paulo, que era prepará-los para as produções que a TV Anísio Teixeira ia fazer a partir dali, né? Então, era um propósito. Então, vou usar um pouco de Fátima, mas vou usar também trabalhar a internalização, trabalhar essa construção da personagem a partir dos pés, até a cabeça, essa vida pregressa dela. Então, eu consegui fazer isso. Você não pode trabalhar com a criança da maneira que Fátima trabalha com ator adulto, né? Embora tenha histórias aí, tem muitas histórias aí de trabalhar com a criança em Cidade de Deus e pode ser. Mas você estava trabalhando, né? Você era um professor e estava trabalhando na escola, então isso é impossível, né? Então, não tinha como. Então eu tinha que adaptar. Então vamos fazer até um ponto que eu consiga dar conta, como um professor de teatro e não como psicólogo, que eu não sou, entendeu? Porque é um método que você exige muito mesmo da psicologia, né? Você trabalha com psicodrama, e eu não vou dar conta disso com as crianças, de jeito nenhum. E eu busquei trabalhar exatamente essas emoções ali, mas do cotidiano, do dia a dia, do meu irmãozinho pegou meu caderno, e agora, o que você vai fazer com seu irmão? Ele pegou seu caderno, vamos lá, como é essa reação? Então era tudo muito controlado ali, né? Aí depois que eu fazia essa atividade com eles, eu começava a trabalhar esse sentimento, essa construção. Olha, você já tem agora aqui qual é a ação, a cena é essa, mas agora vamos trabalhar isso. Por que você ficou com raiva de seu irmão? Né? Conta uma história, o que foi que ele te fez para você ter essa raiva dele? Vamos pensar sobre isso? E aí vem a construção.
acadêmica. Mas foi muito bom e funcionou. Funcionou porque tinha muita gente que nunca tinha feito nada de teatro e eu precisava daquele perfil para aquele momento, para uma produção. E ia lá e conseguia. Deve ter aí, deve estar com alguns alunos aí. Tem. Que... Tem o Sandro que está perguntando aí como é que você vai. Ah, beleza, Sandro. Então, então, assim, conseguimos buscar esse ator. E talvez o método de Fátima ajudou muito a isso, a trazer isso. Você trabalhou com aluno, mas também você trabalhou com professor. Eu cheguei a participar junto com você de seleção de professores, porque você trabalhou com professores para eles depois criarem grupos de teatro na escola. Hein? E foi muito legal participar dessa seleção com os professores. Foi muito legal. Mas qual é a grande diferença, assim, né? Você trabalhar com estudantes e depois você trabalhar com professores. E às vezes você trabalhava com os dois. Eu falo vocês porque o Geraldo estava sempre com você. Com os dois juntos ali. Porque assim, a minha experiência de teatro foi aí na TV quando a gente fez o curso com o Marcelo, né? Sim. Se eu não me engano... Muito bacana. Se eu não me engano, e você saiu uma atriz da Zorra. Se eu não me engano, eram 2 dias na semana e eram 2 dias desesperados para mim, porque eu ia morrendo de medo do que ia acontecer nessas aulas. Porque você tinha que se mostrar. E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de me mostrar, né? Como eu estava falando ontem, eu sempre gostei dos bastidores. Então, para mim, era um sofrimento isso. Imagine... Mas era muito bacana. Mas imagine você... Mas a gente tem vergonha. E a gente, às vezes, tem vergonha do próprio colega. Para isso que existe o teatro. Né? A gente, às vezes, tem vergonha do próprio colega. Para isso que existe o teatro. E aí fica difícil de você né? Se desprender dessas complicado. coisas. E aí, imagine... É complicado. Eu, professora, ali num grupo de teatro com meu aluno. Nossa... Ia ser muito pior. Eu me colocando nesse lugar, entendeu? Uhum. E aí, como é que... Parece estranho, né? Mas é de uma produtividade absurda. Imagina. A proposta, inicialmente, né, era a gente trabalhar primeiro com os estudantes e depois os professores que quisessem participar, participavam. Mas depois a gente criou a dinâmica de ter pelo menos um professor para cada turma que a gente criava aí. E aí começaram a chegar os professores. Era 1, 2, 3, 4, 5, 10 professores. A gente pegou uma cidade, que não lembro qual foi agora, a Geralda deve lembrar aí. Oi, Sandro. A gente pegou uma cidade que tinha mais professores do que alunos. Se não me engano, foi poucos. Não sei, tinha muito mais professores que alunos. Mas era muito bacana, porque o professor conseguia ver as dificuldades do estudante. O estudante começava a ver no professor o ser humano que é o professor, né? A dificuldade dele de concentração, a timidez do professor, a coisa de ficar submisso ao estudante em algum momento, em alguma atividade, né? Então, isso tudo, essa troca de experiência, foi muito bacana. E o que acontece? Muda a relação da escola. A escola, mesmo os que não fizeram, humaniza. Então, mesmo os que não participaram das atividades de teatro, eles conseguem contaminar os que participaram, contaminam todos, no bom sentido, sabe? E a escola passa a ter mais união. Eu lembro de estudantes que não se falavam, tinha aqueles grupinhos, né? Tem, né? Sempre os grupos. Né? Os bad boys, bad girl, e não se cruzam. De repente muda. Aí eu sei que no depoimento no final sempre tinha assim, poxa, eu não gostava de você. Porque às vezes e, no entanto, hoje eu não sei de você. Porque às vezes nem conhecia. Do nada. Nem se do nada, conhecer. Nem se permitia conhecer o outro, ouvir a voz do outro. Tinha meninas mesmo que eram inimigas. Elas davam essa... Isso deve ter até gravado aí nas nossas produções aí do interior. Eu não gostava de você, achava você mentira, achava você isso, achava você aquilo, e no entanto não é nada disso. Pô, então isso para mim já é maravilhoso, sabe? Isso de juntar, de fazer com que ele entenda que as dificuldades são as mesmas, que a timidez todos nós temos, inclusive o professor tem. O professor tem dificuldade, às vezes, de enfrentar uma turma barulhenta, por exemplo. Tem professor que fala alto, não consegue falar alto, não consegue controlar essa turma, né?
E quando a gente tinha atividade nesse sentido, de botar todo mundo falando ao mesmo tempo, e um querendo se explicar para todo mundo, isso era didático, isso era pedagógico, sabe? De dizer assim, olha, tá vendo como é na sala de aula? Quando o professor está querendo falar e aquela turma toda está ali gritando, falando alto, a gente perde a vontade de falar. E somos humanos, não somos máquinas. Então, aproveite esse momento que o professor... E aí, pronto, a coisa ia mudando, era perfeito. Então, trabalhar com professor e aluno no curso de teatro, eu acho que é algo de extrema importância para mim nessa jornada que eu tive aí, nessas formações no interior e em Salvador. Foi muito tem importante. alguma notícia de alguma escola que continuou essas atividades, que continuou com um grupo de teatro? Sim, sim. Muitas escolas abriram uma sala para teatro, abriram grupos. Eu até acompanhava, né? Eu tive um tempo que ainda continuava acompanhando de cá, mandavam vídeos para mim, eu ia dando as dicas. E até hoje, estudantes que já até saíram da escola, mandam vídeo para mim, professor, isso aqui tá bom, aí faz para mim, massa, tá legal, muito isso, muito aquilo. Então, incentivou eles a... E eles são craques, eles são muito bons, precisa de oportunidade. A escola precisa abrir seus auditórios, que estão lá fechados, né? Acabados. Precisa abrir esse auditório e... Foi com você, né? Que alguém falou sobre o auditório do Lomanto? Foi numa live que nós fizemos? Não, mas eu conheço o auditório do Lomanto e não sei como é que anda. Claro, você conhece muito. Mas então, quando eu fiz a formação no Lomanto, e aí não era Ricardo que estava lá, não, era o Paulo? diretor, não lembro bem. Paulo? Acho que era Paulo. Meu amigo. E aí Paulo. os estudantes os estudantes resolveram abrir o auditório junto com o Paulo. E aí eu fui lá. E é maravilhoso. A gente olhou. É um espaço maravilhoso, gente. É assim. É muito um espaço bom. que é, se eu não me engano, 240, 250 lugares. Com um palco bom, aí você... com um camarim maravilhoso. E que, nossa, não pode ficar fechado. Pois é, e aí você pensa, a Itapuã não tem um teatro, né? Itapuã não tem um centro cultural. É vergonhoso um bairro boêmio, um bairro turístico, que tem uma lagoa que é conhecida quase que no mundo todo, e a gente não tem um centro cultural, a não ser a Casa da Música, que a Amadeu segura lá por dentro. Um bairro essencialmente cultural. Cultural? Ah, porque Itapuã é barulhento. É a natureza de Itapuã. Quem não quiser barulho, não venha para Itapuã. É a natureza, né? E aí, quer dizer, a gente tem um teatro daquele, um auditório daquele. Por que não abrir isso? Abrir para o público de Itapuã, né? Criar... Eu tenho falado isso com o Ricardo. O Ricardo é um cara que ele é muito aberto, tem umas ideias, tem uma cabeça muito aberta. Ele agora está numa live, senão ele estaria aqui. E eu sempre digo a ele, rapaz, vamos abrir aquele auditório de novo, vamos fazer espetáculo. Aquele auditório, na minha época, para quem não sabe, eu fui vice-diretora do Lomanto durante 10 anos. Eu estava esperando você falar. Então, eu considero o Lomanto minha casa. Como eu falei na live com o Carlos, eu tenho 3 pousos no estado. Né? O Padre Palmeira, em Mussurunga, foram 5 anos. Sim. 10 anos no Lomanto Júnior e depois mais 10 anos no iate, na rede Eunice Teixeira. Então, foram os meus 25 anos. Ou seja, fechou um ciclo de educação. Então, dia 7 nós faremos 12 anos. A Leda entrou aqui agora, Leda, minha prima, Leda Bolos. Beijo, Leda que fez o bolo de 10 anos, né? Lá de Vilas, né? Ela fez o bolo de 10 anos. Lindo, tem uma foto. Lindo. Vou postar de novo. E agora a gente tem dia 7, né? A gente faz 12 anos, né? 12 anos, 7 de 8, dia 8, né? Acho que é o dia 8. Ah, é dia 8, Dia 7 é aniversário de Caetano. E vamos lembrar que essas lives também é para mostrar esse trabalho para todo mundo, mas também para em comemoração desses 12 anos de rede. 12 anos, Teixeira, não é? São 12 anos de luta. Eu não gosto de falar porque os protetores de animais vão dizer, rapaz, para de falar isso. Mas é um leão por dia que a gente matou. Me perdoe, nada leão. É fácil. Mas no Brasil não tem leão, não tem problema nenhum. A gente não vai matar leão. A gente matava uma por dia para conseguir manter esse projeto, nada é fácil, né? Nada foi fácil, em momento algum foi fácil, né?
Sempre tivemos problemas internos, externos, são pessoas, né? Todo mundo tem problema, um dia vai estar bom, outro dia não está bem. Você me Mas as dizia, ideologias você me políticas... dizia assim, no dia que João chega com a cara esquisita, eu já sei que ela está na TPM, eu nem falo com ela. Era verdade. Quando você chegava e botava o olho para fora do óculos assim, olhava para cima e disse, eita, é hoje, vou sair de perto. Enfim, E a gente lidava com um monte de mulheres que parece que todos ficavam em TPM na mesma época. Era você, Cláudia, Viviane, Geise. E Geise, pior ainda, porque Geise, quando ela fala com aquele tom dela, a gente tem que sair correndo, né? É verdade, com aquele vozeirão, ó, tchau. Mas é verdade. Mas, então... É um trabalho que realmente a gente fala, hoje tem resultados e vamos continuar tendo. Sim. Mas nada foi fácil e sempre muito problema. Agora, falando do Lomanto ainda, na minha época, aquele auditório, às vezes, claro, os professores usavam, às vezes tinham filmes que passavam, a gente fazia parte daquele projeto Lanterninha de cinema na escola e a gente usava o auditório. Mas o auditório era muito usado pelas escolas particulares do bairro. Olha para isso, que interessante. Aquela escola não, que é perto de você. Sim. Usou muito aquele espaço com os projetos dela. Quer dizer, então, imagine a importância desse espaço em Itapuã e como ele poderia ser. Agora sempre teve muito projeto, a Amadeu mesmo tinha um projeto de usar, mas aí esbarra em outras coisas, às vezes o próprio diretor tem... Amadeu, coitado, é um guerreiro. Amadeu é um guerreiro, assim, eu admiro muito Amadeu porque ele carrega aquela casa da música nas costas, assim. E a gente sabe que ele sofre pressão ali de todos os lados, né? E o diretor, os diretores, os gestores também das escolas, também, porque ele apenas é o gestor. Então tem coisas que ele precisa obedecer, porque vem da SEC, né? Vem de instâncias maiores, então não é tudo que pode. Ele tem até vontade, mas não é tudo. Então, assim, são movimentos que fazem parte desse sistema e que às vezes a gente tem que quebrar daqui, quebrar dali para poder conseguir alguma coisa. Né? A gente tem que fazer política, né? Tem que ser sapo, né? A gente tem que dançar aqui para um lado e para o outro para conseguir as coisas. Eu lembro que em Valéria, lá no Diná Gonçalves, para conseguir uma coisa, você tinha que correr 20 quilômetros, receber porta na cara. E o interessante é a relação que a secretaria tem com o professor, principalmente com o gestor. Quando você chega na Secretaria de Educação, as pessoas te olham assim. E já é problema. Porque professor sempre é problema. Eles acham sempre é problema. E você está levando algo que é para a educação, que é a função da Secretaria de Educação, fomentar a educação, né? E aí, quando você leva propostas, projetos, esbarra em um monte de dificuldade, não entende a realidade da escola, né? A escola tem uma realidade que só o professor, só o estudante que sabe o que é aquela realidade ali. E aí você vai com uma proposta bacana, que não tem custo muitas vezes, e não acha interesse em dar continuidade àquilo, né? Isso é muito doloroso. Eu acho que educação é política de Estado. É um projeto de Estado, não é um projeto político, entendeu? É uma política pública, não é um projeto de governo. É uma política pública, não pode ser política de governo, tem que ser de Estado. Né? Porque aí você começa, você faz uma coisa, você vem. Na hora que você chega na beira da praia, você morre afogado, porque mudou. Quem foi que disse essa frase? Geraldo, me diga aí. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Né? Eu acho que foi Antônio Balbino que falou isso. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, eu acho Geraldo, que foi. Mas se não foi, ficar sendo. Por quê? Porque você vem com uma proposta, você tem pessoas lá né, que querem fazer aquilo, e aí quando está para assinar as ordens da autorização, muda. Mudou o grupo político, não podemos mais. E tudo que você construiu vai por água abaixo. Então, é o dinheiro perdido. Alex? Dinheiro perdido. Está chovendo pra caramba aqui. Mesmo? Alex? Eita. Nilson,
Mas e aí? Vamos sair um pouquinho da TV, da rede, e vamos falar de você como ator. Primeiro como Sim. ator, né? No teatro e no cinema, essas suas experiências. Eu até depois quero lembrar de uma coisa aqui, mas fale aí. A chuva tá ruim aí, é? Me perdoe que aqui ficou tudo zoado por aqui. Você pode repetir para mim? Pronto. Para você falar um pouco da sua atuação no teatro e depois no cinema, já como ator. Ah, tá. Então, é de lá de trás? Né? Engraçado. Eu sempre quis fazer teatro, mas eu não tinha ninguém na família, não tinha uma referência de teatro. Mesmo porque eu acho que a boa parte da minha família nem ia ao teatro, né? Eu tinha música muito dentro de casa com minha mãe, mas teatro não, mas eu queria fazer teatro. E ali eu já sabia que, embora as novelas chegassem até mim, mas não era aquilo que eu queria contar histórias do meu jeito. E ali eu tentava pensar de que maneira eu ia fazer teatro. E um belo dia eu fui chamado para fazer uma figuração. Eu e minha prima, para fazer Jubiabá. E aí eu disse, bora, eu quero, vai ser agora, tal. Minha prima Ângela, não sei se ela está aí. Aquela que parece com você. Sim, Lembra? lembro. Que eu ficava pegando no seu pé. Você se parece. Parece mesmo. Mas então. Aí eu fui, fiz a preparação. Quando eu entrei naquele mundo, eram só pessoas de teatro que estavam ali fazendo, né, a figuração, fazendo personagens pequenos. E eu disse, meu mundo é esse. É isso que eu quero fazer. E daqui eu não saio mais. Isso foi 83. Eu era menor de idade ainda. Acho que eu não tinha nem casado ainda. Eu casei com menor de idade, né? E aí fiz a preparação toda. E aí eu disse, agora mandou aguardar em casa, quando começasse. Quem estava na produção era a Beth Faria até. E aí um dia eu estou em casa, ligam lá para casa. Olha, você tem que estar a tal hora ali no... meu nome dali, meu Deus do céu. Esqueci agora. Bom, tinha um pianos bar. Não sei. Subindo ali, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Você tem que estar... Isso ligaram, era o quê? Tipo 11 horas da manhã, tinha que estar 1 hora da tarde lá, para pegar o ônibus para viajar. Como sempre, tudo corrido, né? Eu saí, me mandei para lá, para ir para Cachoeira. Bom, quando eu cheguei em Cachoeira, Jova disse... É isso. Minha vida é isso. Eu já não estava muito interessado em participar como ator, mas estava interessado naquilo. Conhecer a dinâmica de tudo. Exatamente, aquilo para mim que me interessava, né? A mudança de lente, né? Quando o cameraman botava uma lente, a medição, a luz, tudo isso me interessou ali. E aí eu estava fazendo, se eu não me engano, eu estava fazendo vestibular para biologia. Foi. E aí eu disse, tomara que eu não passe. Já passou. Porque eu já queria fazer teatro. Eu queria fazer teatro. Meu Deus do céu, por que eu não me inscrevi para teatro? Mas aí, pronto. Aí no ano seguinte, eu comecei a fazer disciplinas da escola de teatro. Pegava a eletiva optativa da escola de teatro. E eu já estava me formando em teatro, fazendo outro curso. Mas, enfim, e ali, a partir dali, eu comecei a fazer peças, né? Tudo que me chamava para fazer, para o bem ou para o mal, eu ia. Né? Eu tenho coisas que eu amo ter feito, tem coisas que eu tenho maior vergonha. Faz parte, né? Faz parte. Mas faz parte. Né? Lázaro fez Cinderela Baiana. Tá. Pois. Mas, enfim... Mas eu gostei de ter feito as coisas ruins também, porque ali eu aprendi tudo muito. É experiência. Né? Tudo é experiência. Experiência. Você está em um palco, você consegue diferenciar a direção de um com a direção do outro, com o ponto de vista de um, ponto de vista em relação a você como ator, como atriz. Né?
tem um cara que tem um olhar para mim diferente do outro. E isso é bom, que tira de mim coisas que eu não sabia que eu tinha. E daí eu comecei a fazer. Eu fui fazer, fiz uma Erendira, que era uma peça de rua. Olha que bacana. Era uma peça de rua e eu estava estreando. E eu fazia 5 personagens. Nossa. Era um senador, era um homem da fila, era um travesti, eu e Tânia Topo, eu, Tânia Dodge, essa galera toda nessa época aí. O que era mais... Bom, eram 5 personagens. E aí a gente estreia, sabe aonde? Na Liberdade. Olha. No plano inclinado da Liberdade. Maravilha. Minha família toda. Olha que maravilha. E como era peça de rua, a gente carregava, sabe, coisas. E aquilo, para mim, foi um aprendizado maravilhoso de como fazer peça, como encenar na rua, entender o som, entender o vento, que lado você monta seu palco, para que lado você fala, porque a sua voz vai ecoar para um lado se o vento estiver ao contrário, entendeu? Então, isso tudo foi um aprendizado, e eu amei. Depois ficamos no Campo Grande, durante acho que 2 meses fazendo. A peça até ela concorreu a um prêmio. Acho que Hoje Tem Bahia, era um anterior a esse prêmio de hoje. E foi muito bacana. Aí eu deslanchei, fui fazendo uma peça atrás da outra, e aí surgem os comerciais, e eu estava lá fazendo comercial, detestava me ver na televisão, eu odiava. Eu lembro que eu morava no Marbac e eu estava com dois comerciais ao mesmo tempo. Era eu fazia um coelhinho no Petit Preço, que alguém deve lembrar aí com certeza, né? E tinha um outro que era da Insinuante. Era Insinuante. Bom. E aí eu estava na janela lá, daqui a pouco sai a propaganda. Aí o vizinho lá do outro lado aí apontou para mim, eu peguei e baixei a cabeça. Eu não conhecia você nessa época. Eu não conhecia você nessa época. Era algo assim. E é muito invasor, né? Para quem vem do teatro fazer televisão, é uma invasão muito grande. Porque as pessoas acham que você é rico. Né? Que você apareceu na televisão, você não pode andar de ônibus. As pessoas acham que você apareceu na televisão, você já é rico. É rico, é rico. E aí pronto. E quem é do teatro, essa questão que eu falo de não gostar de me ver na televisão, é muito de ator de teatro. Porque quando você está fazendo uma peça, você não se vê, você sente. Né? Você vê a plateia reagindo ao que você está fazendo. Então você vão passar em sua cara a sua imagem, que foi aquele momento e acabou. Mas quando você faz algo que está registrado e depois você está fora daquela energia dali e se vendo, pô, você é crítico, não tem jeito, você vai criticar um monte de coisa. E mesmo porque não é arte sua, né? A arte de fazer televisão não é do ator. Você é um operário e quem manda ali é o diretor. Então você está fazendo coisas que o diretor quer que você faça. Quando você vai para o teatro, você tem a opção de fazer um personagem que você quer, de dar vida da maneira que você quer. Então, não é lugar comum, não. Ou é lugar comum mesmo, não é a casa do ator, é o teatro. É o teatro. E eu amo fazer teatro. Estou afastado, estou preguiçoso. Mas é porque você está em outras frentes. Espera aí, vamos com calma. Porque você tá em outras frentes. É verdade. Deixa eu dar, vamos seguir aí. Deixa eu dar um beijo em minha sobrinha que entrou aí. Disse, beijo, tia, beijo. Ó, Mucugê, Bia. Tá lá em Mucugê, mandando beijo pra gente. Beijo, oh, que maravilha. Olha só, beijo todo mundo aí de Mucugê, viu, povo? Sim, mas aí teve o teatro, mas você vai pro cinema. Isso. E aí você tem os filmes que você participou, você pode falar. E depois vamos lembrar daquela nossa experiência no Cine Paralela. Ah, sim! Mas é muito boa! É muito bom falar disso. Fale dos seus dos primeiros filmes que você participou no cinema. Sim, muito massa! Então, eu já falei, né? Eu estreio no teatro fazendo cinema. Eu vou fazer Jubiabá como figurante, né? E ali eu descubro que ali era o mundo do teatro, que as pessoas que estavam fazendo aquele filme eram pessoas de teatro. Então eu comecei a conviver com um monte de gente de teatro e eu disse, é isso que eu quero. Então
para mim, o filme não era nem tão... Me perdoa, claro que é importante, mas não era o meu objeto de desejo naquele momento. Era, assim, aprender sobre, né? Sobre isso. Sobre fazer cinema. Em Cachoeira foi o Jubiabá? Quando você foi para Cachoeira? Foi em Cachoeira. Foi em Cachoeira. Eu lembro que foi, acho que foi o penúltimo filme de Grande Otelo, que ele fazia o pai de Santos do Jubiabá. Ele, Zezé Mota, uma galera. E aí, um dia a gente estava dormindo, era no hotel Cabana do Pai Tomás, e aí Zezé mandou descer todo mundo que ela ia cantar pra gente. Ei, que beleza! E aí cantou, maravilha, imagine. Que delícia! E aí Grande Otelo cantou. Então, assim, foi uma convivência muito bacana para mim, um aprendizado muito bom. Eu tenho um carinho por aquele momento. Pena que não existia celular, né? Para a gente fotografar. Não tinha, foi 83, 84, algo assim. Mas se tivesse geral, mas, enfim, alguma forma dele tirar foto. Porque... Nem que fosse a Pequinha. Alguma ele estaria lá. Alternativa ele ia encontrar. Ia. Hoje ele falando até sobre a questão do... que ele tomou autoria do Data Show. Que ele criou isso lá no passado. Sim. E ninguém deu valor. Não duvido não, viu? Mas foi mesmo, né? Ele criou aquela caixinha de papelão que a gente fazia cineminha. Sim. Ele usou para projetar na parede. Muito bacana. Sim. Mas então... E aí, depois disso, eu ficava muito ligado. Eu gostava de fazer. Me chamava... Aí eu fui fazer um filme de um diretor muito bacana da Bahia, da época de Glauber Rocha, que é Robson Roberto. Que me chama para... Eu estava fazendo até Tomé de Souza, uma peça em homenagem ao aniversário de Salvador, que foi na Barra, teve aquela pompa toda, né? Inclusive tinham pessoas, representantes de Portugal estavam lá. Acho que foi dos 500 anos, depois né? chegou... Acho que foi por conta dos 500 anos. Não, foi antes. Foi em 95. Foi em 95. Era Lídice da Mata, a prefeita de Salvador. É bem antes. E aí... Foi bem antes. E aí, esse cônsul, acho que ele era o cônsul de Portugal, ele falou, você é português? Eu achei que um elogio. Como eu tinha dito lá no outro dia, eu tinha muita preocupação com os gerúndios, né? Eu tinha muito medo, porque eu discursava o tempo todo em microfone. Meu Deus, se eu falar o gerúndio, como é que vai ser? Vão me acabar. Eu sou português, eu sou Tomé de Souza. Mas assim, funcionou. Quando eu esqueci... Quando eu esquecia... Pode falar, fala. Não, fala. Você queria dizer alguma coisa? Nós temos 8 minutos aí, a gente não pode deixar de falar dos filmes que você fez. Então tá, vou pular isso aí, vou para o cinema. Então eu fiz A Morte do Caçador, que se Zé Carlos estiver aí agora, meu primo Zeca, ele vai concordar comigo. Eu ainda não vi. Não tá aí não. Você que é lindo, Peterson. Quarta-feira é ele. E aí o que acontece? Eu fiz o filme e tal, e era um filme que a galera toda do teatro foi fazer, né? Todo mundo da escola de teatro foi fazer. Quando teve a estreia, foi lá na sala do teatro, o então Teatro Santo Antônio, na escola de teatro. E aí, um monte de bichinhos, e eu era o caçador, e aí tinha uma cena que eu ficava com a motosserra serrando, e aí minhas bainhas todas tremendo na tela enorme. Isso foi uma gozação comigo. Imagina uma pessoa que adora se ver na TV, ver um negócio daquele. E numa sala onde todo mundo estava rindo. Maravilha, era muito bom. E aí, depois do Caçador, eu fui fazer... Tieta. Foi tudo nessa fase aí. Fazer Tieta. E Tieta foi outro aprendizado para mim, porque eu passei 3 meses lá. Eu vou correr, não vou falar muito. Não, um elenco maravilhoso, né, Nilson? Um elenco maravilhoso. Sônia Braga, uma estrela no sentido amplo da palavra, no sentido lato. Ela é uma pessoa super bacana, super humilde, uma pessoa que lavava o banheiro da casa da gente, sabe? Só para te dizer como é que era a relação de Sônia.
Braga. Mas então, muito bacana. Ó, que bom, obrigado, Peterson. E aí depois eu fui fazer. Depois eu. Aí fiz alguns filmes pequenos, pequeno no sentido de curta, eu participei como ator. E o último que eu participei como ator de longa foi A Beira do Caminho, né? Que aí, bacana, eu lembro bem de Marília Pêra, que convidou o presidente da República para ir assistir ela na estreia de um filme, que foi Fernando Henrique. E aí, quando ela está lá com o Fernando Henrique, ela não aparece no filme. Marília Pêra. Cortaram. Cortaram a edição. Então ela contava isso numa boa, ela contava isso sem problema nenhum. E aí, como o filme, eu tinha um tempo que eu não estava fazendo nada de cinema, de televisão, nem de teatro, talvez me corte, porque tem muita gente, talvez o personagem será cortado. Eu não falei para ninguém, só vocês que sabiam, né? Sim. Não falei que tinha feito, não comentei para ninguém. E aí, Geraldo falou com uma amiga, o que me estreou nos Estados Unidos. Aí, Geraldo falou com uma amiga, a amiga disse, assisti um filme brasileiro, uma amiga dele de lá. Ele, eu tenho um amigo que participa desse filme, você viu ele? Ela, como é ele? Ele explicou, sim, a cena dele é muito forte. Aí me convenceu. Não me cortaram. Bom, eu tô no filme. Eu tô no filme. Mas por quê? E aí fomos assistir, eu e você, né? Fomos assistir essa estreia, e mesmo assim eu cheio de medo, né? Aí não vai rolar. Talvez ela tenha se confundido. Mas aí quando a gente assiste, que eu gostei da cena, embora, claro, o cinema, a edição, você tem que ser amigo do editor. Tem que ser amigo do editor, levar presentinho. Geraldo, menino, né? Por isso que a gente pois senão ele bota você numa fria, ou não bota. Tira você. E aí ele tira. Então, assim, e eu sabia que toda essa caminhada minha, Joalva, estava desaguando para o cinema. Ou seja, isso tudo para mim foi um aprendizado para eu utilizar hoje nas minhas produções. Então, chega um momento que eu resolvo dizer, olha, eu vou fazer audiovisual, é isso que eu quero. E foi isso que investi dinheiro que não tinha para construir uma produção bacana. E estou nessa até hoje e eu acho que eu espero não sair. Um beijo para Aldinha, que chegou aí. Mandando Aldinha, linda! Meu bem, muita saudade de você, viu? E aí, Aldinha, para quem não sabe, gente, a Aldinha é nosso anjo. Nosso anjo. É um anjo de verdade. Talvez ela não tenha essa noção, mas ela é um anjo. Isso sim. É a mãezona de todo mundo, né? É a que está a mãe. Cuidando de todo mundo. Cuidando da gente. Inclusive, eu fiz um personagem e dei o nome de Alda. Mãe Alda, lembra? Em Edson, Rei da Construção. É verdade. Quem faz é Merri. Merri Batista que faz Mãe Alda. A Nora entrou aí. A Nora... Oi, tia. Tudo bem? Tia quem foi tia uma vez a vida inteira. Que bacana. Olha só, então é isso. Você está produzindo agora. Você tem uma série que você está produzindo, né? Vamos falar, porque nós só temos 4 minutos, né? E aí dá 4 minutos? 3 minutos. 3 minutos, então. Então, agora, por último, eu estou já há 2 anos trabalhando uma série. Eu resolvi falar da série, falar de Itapuã, porque a gente tem várias séries no Brasil e sempre a série fala de um bairro, né? O Meia, né? No Multishow, tem Copacabana com as meninas lá, né? Que vai até repetir agora na Globo. E a gente não tem um Itapuã, a gente tem um Itapuã sobre o olhar de Dorival Caymmi e de Vinícius de Moraes. Mas não tinha um Itapuã falando da gente de Itapuã, né? Dessa gente, como é que é esse dia a dia. Então, essas pessoas de Itapuã. Então, resolvi fazer uma série, porque aqui tem muitos elementos bacanas para se fazer uma série. E aí eu trouxe os elementos bem... É uma homenagem que eu faço a Dorival, a Jorge Amado, na realidade. Eu gosto muito de Jorge Amado, eu já tinha dito isso lá. Então, todos os episódios são ligados a personagens que homenageiam lá Jorge Amado, com certeza. E essa série ia estrear agora, em março, mas com esse nosso... Está parado, mas a gente está aguardando aí, ver como é que vai ser. Espero que em setembro a gente já esteja
vacinados, né? Ou pelo menos em setembro, com acho essa mais esperança. difícil de ser vacinado, É né? difícil. Eu acho que dezembro sim, mas a gente quer fazer uma estreia mesmo, Legal, primeiro em Itapuã, uma estreia física, legal. com todo mundo aqui, e depois a gente joga isso para a TV e para o canal, que eu já tenho um canal, que eu tirei, o canal estava em meu nome, agora é o canal da produtora, que é Baldwin Veloso Mas Produções, tá é o muito canal do chique, YouTube. né? Mas muito chique. É, isso é culpa de Carlos, viu? Porque eu nunca gostei de usar esse nome, mas Carlos que Que era Nilson insistiu. B. Veloso, né? Fabiano, um beijo para você, meu filho. Nora, também te amo. Sim. Viu? Então, assim, a gente vai ter essa estreia. Esse canal, quem puder dessa força lá, se inscreve lá no canal. A gente Ótimo. precisa ter, né? Isso. Eu estou buscando esses seguidores E aí. vai É conseguir. importante. Gente, nós só temos 1 minuto e meio. Quero Para agradecer salvar, muito, né? exatamente. Agradecer muito É. a participação de todo mundo que entrou aí. Beijos em todo mundo.